Então a gente tem aqui, ó, já a aplicação pronta, né? Aqui eu usei o framework Horse para a gente criar uma API. Então a gente tem todo o framework aqui sendo configurado, né, na porta 3333, né? E o servidor está rodando aqui, ó. Então a gente tem acesso ao banco de dados. Então eu usei aqui uma biblioteca que eu criei, né, para facilitar a conexão com o banco de dados. Eu estou usando aqui os componentes do IB Express e eu devolvo aqui uma query, né, dessa conexão. Então eu uso uma classe para criar a conexão com o banco de dados. O banco de dados está nessa pasta aqui, né, e depois de conectado eu devolvo uma query aqui. Então eu criei uma pasta chamada módulos e dentro dessa pasta a gente vai ter o módulo de cliente aqui, né, que é o customer. Então primeiramente a gente tem a camada do módulo, então é onde ocorre aqui, né, a gente mapeia, né, o que a gente quer devolver para o usuário, né, então a gente trabalha aqui com código, nome, CPF, CNPJ, né? E aqui eu faço todos os métodos, tanto de buscar, né? Buscar por buscar por todos, né? Inserir, atualizar e deletar. Então todos esses métodos eles vão no banco de dados e devolvem para quem requisitou, né? Então o controller ele está aqui, ó. Ele foi feito aqui, né? Usando a técnica aqui, né? Do MVC, né? Então aqui eu tenho o controller que ele faz apenas registro, né, da API, né, das rotas do Horse, né? Então ele vai ter aqui a rota de customer e a gente tem aqui ele trabalhando, né, com toda os métodos HTTP que usa para fazer o CRUD aqui do cliente, né? Então a gente tem aqui o registro, depois tem o get, aí get por né, buscando um só, e o create, né? Então todas as rotas aqui elas vão requisitar, né, para o model, vai preencher o model e vai inserir. Então quando ele precisa buscar e ao banco de dados, né, ele também procura pelo model, né? Então ele vai lá, ó, e chama o model e pede para buscar, né, todos os clientes ali cadastrados, e aqui ele faz a transformação do JSON e devolve para o usuário. Então é isso daqui que é a API. No fim, né, quando a gente voltar aqui na parte do controlador aqui, né, a gente só vai registrar esse controlador na nossa aplicação principal, que é o nosso server aqui, ó. Então, quando a gente o início do sistema aqui, né, no Delphi vai acontecer aqui, então ele vai usar ali, né, um middleware, ele vai registrar nossas rotas e vai startar uma porta aqui pra gente. Vamos executar essa aplicação para ver ela funcionando ali. Então, prontinho. Aqui a gente está usando um banco de dados Firebird, né? Então ele está sendo criado aqui, né? Vou mostrar para vocês, ó. Então, dentro dessa pastinha aqui do database, a gente tem o banco de dados Firebird, ó. E esse banco de dados Firebird, ele já está com a nossa tabela, né, de clientes aqui criada. Vou mostrar aqui para vocês. Vou registrar ela aqui, né? MVC. Já tinha um aqui. Vou excluir esse daqui. Prontinho. E aqui a gente vê a nossa tabela de clientes, ó, com código, nome, CPF, CNPJ, né? E os dados que eu tenho nessa tabela. Então, usando aqui o Insomnia, a gente vai fazer as consultas nessa API, né? Então, vamos fazer o teste aqui da nossa API. Então, é um CRUD simples, né? Então, ele tem aqui o get, ele pega um só, né? Cria, atualiza e deleta. Então, vamos primeiro requisitar aqui, né, o find all, que vai buscar todos, né? Vamos ver se ele está funcionando. Pronto, ó, foi lá, buscou os dados da tabela. Vamos buscar para apenas um. Vamos buscar aqui o usuário, o cliente 2, por exemplo. Prontinho, ó, ele trouxe para a gente. Vamos criar um cliente, né?
Então vamos criar aqui um código 5 chamado Marcos e passar um CPF ali qualquer. Vamos ver se ele cria, prontinho, criou. Vamos ver se ele lista ele aqui com todos, aqui ó, então tá prontinho. E vamos atualizar esse Marcos que a gente acabou de criar, né? Vamos colocar ali Marcos 2, por exemplo, né? Só para ver se ele atualiza. Beleza. Então, aí ele vai... Ah, tá. Ele atualizou aqui, né? O nosso pedimos para atualizar o código 3, ele atualizou. Beleza. E agora vamos deletar esse Marcos aqui, que é o código 5. Então, vamos lá, prontinho. Vamos listar todos. Pronto. Agora ele não está aqui mais. E vamos atualizar ali de novo, né? O 3 para Rafael, né? Que eu tinha colocado. Ah, tá, é o 3, é o 5, né? Então, ele deu um erro. Aí, agora sim. Beleza, vamos buscar todos. Prontinho. Então, agora temos aqui, né? Todos os dados sendo retornados. Beleza, então é essa API que a gente vai construir aqui ao longo dessa aula. Então, vou fechar aqui, né? Vou fechar aqui também o nosso banco de dados, que a gente vai criar todas essas coisas do zero. Vou deixar aberto aqui, que a gente vai usar daqui a pouco. Então, prontinho. E aqui, vou fechar essa aplicação. E a gente vai construir tudo isso aqui do zero. Vou fechar também aqui o nosso servidor, que estava sendo executado. Belezinha. E agora, antes da gente iniciar ali o nosso projeto, eu vou mostrar para vocês qual que é o framework que a gente vai usar. Então, o pessoal da Hashload, né? Eles mantêm aqui os projetos bem interessantes aqui para o Delphi. Um deles é o Horse. Então a gente tem aqui ó, o Horse, que ele foi inspirado, né, no Express do Node.js. Ele é um framework bem simples da gente usar. E também a gente vai utilizar o Boss, que é para instalar as nossas dependências aqui, né? Então o Boss ele é um gerenciador de dependência aqui para o Delphi Lazarus. Eu já fiz o download dele, né? Coloquei na path do Windows. Então eu já tenho esse comandinho aqui do Boss para a gente conseguir instalar as dependências que a gente tem. E também eu vou utilizar um framework aqui que eu fiz, né, para a conexão do banco de dados. Ele é só um wrapper aqui, né, em cima do FireDAC e do IBExpress. Então vamos utilizar aqui o IBExpress, que é um componente um pouco mais antigo que o FireDAC, mas que ele não requer tantas configurações, né? Então a gente vai utilizar essa classe aqui para facilitar a nossa conexão com o banco de dados. Beleza, agora vamos ali para o projeto no Delphi, né? Vamos criar um novo projeto. Então eu posso vir aqui Create Console Application, ou posso vir aqui, ó, Create New Project e Console Application. Então a gente vai criar esse projeto, esperar ele ali, salvar. Então eu vou salvar aqui na minha própria área de trabalho, uma pastinha chamada MVC. Prontinho, e aqui eu vou dar o nome dele de Server. Então eu vou dar o nome aqui para ele de Server. Beleza. E aqui ó, a gente vai lá agora, né, nesse projeto onde ele foi salvo, abrir aqui e vamos no terminal. Pode ser o terminal da preferência de vocês, eu estou usando o Windows Terminal aqui, né? Para a gente fazer esses comandos aqui, ó. Então eu já tenho o Boss instalado aqui, né? Posso dar o Boss menos version, né? A gente vê a versão que ele tá aqui, ó. Então o Boss tá todo tá instaladinho aqui, né? E a gente vai dar só o comando aqui do Boss init dentro desse projeto. Então ele vai perguntar algumas coisas aqui pra gente, ó. Tô só dando Enter. E agora a gente pode instalar o primeiro pacote aqui, que é o Horse. Então a gente vai instalar o Horse. Então ali na documentação, ó, ele até mostra como é que a gente instala com o Boss. É a maneira mais simples, né, que eu vejo aqui para instalar as coisas que a gente precisa, usando esse gerenciador, o Boss Install Horse. Então ele vai conseguir lá no GitHub baixar para a gente a dependência e já colocar no nosso projeto. Então se a gente for aqui e voltar, ó, ele já reconheceu que
que a gente tem coisas para atualizar aqui, ó. E aqui a gente só usa o horse já, ó. Então aqui eu já posso fazer uses do horse, criar aqui o código que a gente vai conectar, né, no banco, na porta aqui, né? Então podemos escolher a porta thorse.listen, escolher uma porta que ele vai rodar aqui, ó. E aqui eu jogo uma procedure anônima, né, pra gente conseguir capturar e dar um log ali pro usuário, né? Beleza. Na verdade aqui é thorse, o tipo, né? Prontinho. E aqui a gente dá um write ln e diz que o servidor, né, server is running on port, e tá rodando na porta. Aí aqui a gente pega a porta dele, né, e transforma em string. Beleza, o servidor rodando na porta aí 3333. Beleza, vamos salvar aqui. E a gente cria também aqui, né, para ver se o servidor está rodando mesmo. Vamos colocar aqui uma rota para ele, passando aqui, né, a requisição, fazer a estrutura aqui da nossa função, nossa procedure, né? Nossa procedure anônima. E aqui a gente pode quebrar aqui, ó. O importante é ter nessa procedure, né, os parâmetros de thorse request, né? Então, primeiro é o request, aí depois o response, então thorse response, e aqui uma procedure, né, para o próximo aqui, como tproc. Então ela é usada para os middles aqui, né? E aqui a gente só vai resultar aqui, né, dar um send aqui, que o servidor rodou, né? Servidor rodou, por exemplo, né? Então uma mensagenzinha ali para ver se está tudo configurado ok. Então, vamos lá, vai subir aqui nossa aplicação, ó, pronto, já apareceu no console servidor, né? Rodando na porta 3333, né? Então a gente acessar aqui localhost 3333, a gente já vai ter aquela mensagem, ó, do servidor rodou. Então beleza, nossa configuração está feita certinho aqui com o framework Horse. Vamos parar a nossa aplicação e agora a gente vai instalar outra dependência aqui que a gente vai precisar, ó. Então para trabalhar com JSON aqui, a gente vai precisar instalar um middleware aqui, né? Então a gente tem middlers aqui oficiais, né, e outros middlers de terceiro. O oficial para trabalhar com JSON é o Johnson. Então a gente pega esse comando aqui, ó, e a gente, deixa eu ver se eu salvei o projetinho, tá salvo aqui. A gente volta aqui no terminal e cola esse comando. Então ele vai lá no GitHub, vai instalar também o Johnson, né, e vai trazer aqui para o nosso projeto. Então beleza, olha, já reconheceu. E a gente faz a instalação desse middleware aqui, ó. Então eu vou tirar essa parte aqui que a gente não vai utilizar. E eu vou colocar aqui, ó, thorse.use. Então quando a gente quer fazer o uso, né, de um middleware, a gente só registra ele aqui, ó, como use, bem parecido com o Express mesmo do Node. E aqui a gente coloca a uses do Johnson, né, e registra ele aqui, ó, Johnson. Prontinho. Então a partir de agora a gente já pode trabalhar com JSON aqui, né? Então a gente pode testar aqui no formato JSON. Eu acabei apagando aquela parte ali, então vamos colocar de novo. Tem horse get, né? Vamos fazer um get aqui. No procedure, fazer um biquinho end. E aqui a gente coloca de novo aquela do thorse request, né? E response, thorse response. E aqui um nest, né, para os middlers. Prontinho. E agora a gente pode devolver um JSON aqui agora, né? Então podemos dar uma resposta aqui.
um send. Eu posso tipar, né, fazer um generics aqui, que eu vou devolver. Então eu vou devolver um JSON object. Só que a gente não usou ainda, né, o system.json aqui, que é nativo do Delphi. Vou só colocar essa uses aqui, passar aqui agora que é um JSON object, e a gente cria um JSON object aqui. Então vamos adicionar um par, colocar uma mensagem aqui, servidor rodou. Prontinho. Vamos ver se está funcionando. Se ele devolve o JSON ali pra gente. Então beleza, está rodando e vamos fazer nossa requisição novamente. Então prontinho, ele viu que a resposta mudou. Estou usando aqui um componente aqui, né, uma extensão que ela transforma aqui o JSON aqui pra gente, né? Então viria assim, né, o JSON puro e aqui ele parseado. Então vou mostrar a estrutura melhor aqui do JSON. Então nossa resposta está funcionando também. Então beleza, agora vamos partir para outra configuração. Então o próximo que a gente vai utilizar aqui é para acessar o banco de dados. Então eu vou utilizar aqui, né, uma biblioteca que eu criei, né, para a gente fazer as queries ali no banco, né, de forma facilitada. Então eu vou copiar aqui esse comando, vamos lá de novo no terminal e instalar. Então ele vai lá no meu GitHub, né, vai puxar para a gente ali o Factory Connection e trouxe para a gente, beleza. Então agora aqui, ó, já descobriu que tem novas atualizações e beleza. Então aqui para a gente conectar no nosso banco de dados, né, eu costumo criar uma estrutura aqui que eu acho bem interessante, né, e padronizada, que a gente acessa o nosso banco. Então eu crio aqui uma classe tDatabase e essa classe aqui eu jogo um class function, né, uma função aqui que você utiliza sem criar a classe, né, eu preciso chamar tDatabase.create. Então, o class function acaba criando aqui um método de classe, né? Então, eu chamo aqui um query e devolvo para ele uma interface de uma query. E essa interface aqui, ó, essa interface, ele vai encontrar nas nossas uses lá, né, que a gente fez da instalação. Então, vamos dar um Ctrl A, vamos ver se ele puxa. Se ele não conseguir, a gente coloca na mão. Ctrl Shift A. Ele não conseguiu puxar. Então a gente vai lá onde foi instalado. Então o Boss ele cria pra gente aqui, né, um arquivinho para gerenciar nossas dependências e também cria uma pastinha e coloca todas as nossas dependências ali dentro. Então o nosso Horse está aqui, o Johnson está aqui e o Factory Connections está aqui, ó. Então a primeira coisa que eu preciso usar aqui do Factory é a nossa unit de conexão aqui das interfaces, né? Então copio aqui o nome dela, coloco aqui, ó, na uses, prontinho. Agora ele já entendeu aqui a interface, né? Deixa eu ver se eu coloquei a use certa. Tá certinho, só era um bug aqui visual. Beleza, e agora aqui, ó, a gente faz o result aqui, né, chamando uma fábrica. Então eu vou escolher aqui quais das duas fábricas disponíveis que eu tenho. Eu tenho a fábrica do FireDAC, se eu quisesse usar os componentes do FireDAC, e também a fábrica dos componentes do IBExpress. Eu vou usar do IBExpress porque a gente não precisa de uma DLL, né, do Firebird, alguma configuração adicional. Então esse aqui é bem simples, ó. Então a gente vai fazer uses, deixa eu colocar aqui na uses, prontinho, e a gente vai chamar a nossa fábrica. Então tFactory Connection do IBExpress, eu chamo aqui um new, né, e passo para ele, que ele vai devolver uma interface do iQuery que a gente vai querer. Eu passo qual que é o nosso banco de dados. Só que ainda a gente não tem o nosso banco de dados, né? Então vamos criar o nosso banco. Vou vir aqui no IBExpert, vou criar aqui um novo banco, né? Local mesmo, e vou escolher a pastinha que a gente acabou de criar. Então vamos aqui na nossa área de trabalho,
o nosso projeto MVC. E na verdade a gente não criou a pastinha ainda, né? Então vamos criar aqui uma pastinha chamada Database. Beleza, vamos entrar dentro dessa pasta e criar aqui o nosso banco, o nome de principal. É um padrão que a gente costuma utilizar aqui na empresa, né? Dando esse nome para o banco, mas pode ser qualquer nome que vocês preferirem. E aqui ó, a gente usa a senha padrão do Firebird, que é sysdba, e a senha master key. Sysdba, acho que eu errei aqui na senha, né? Master key. O master key tem que ser minúsculo. Prontinho, agora acertamos aqui na senha. Ele vai pedir o registro aqui, né? Então eu vou registrar como MVC somente, para ter um apelido aqui, um nome, né? E esse aqui a gente pode até apagar para não confundir nossa visualização. Beleza. E esse é o banco de dados novo, zerado, que a gente tem aqui, ó. Então como a gente acessa aquele banco de dados? Vamos salvar essa Unity aqui primeiro, né, naquela pastinha do database. E aqui a gente dá o nome de tdatabase.pes. Salvamos a Unity, né, naquela pastinha. Então, o nosso projeto aqui, como ele vai ser gerado um executável dentro dessa pasta Windows 32, e eu estou usando aqui o debug, então a gente precisa voltar duas pastas até encontrar aqui o nosso database, né? Entrar no database, e aí sim a gente encontra o banco de dados. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Então a gente vai voltar uma pasta, voltar outra pasta, entrar na pasta database, e lá dentro vai estar o nosso banco principal.fdb. Isso, só passando isso a gente já tem uma conexão com o banco. E aqui eu não preciso pôr a senha, usuário e senha, como a gente está usando o padrão. Então o padrão do Firebird aqui, né, é o sysdba e a senha master key. Então ele já está aqui, né, a função já como padrão, esses usuário e senha. E aqui no final é só, como eu já fiz a conexão, só preciso devolver uma query. Prontinho, nossa configuração de acesso ao banco está pronta. E agora qual que é o próximo passo aqui? Então, seguindo a estrutura, né, do MVC, a gente vai ter a camada do model e do controller aqui para a gente trabalhar. Então a primeira camada que eu costumo criar é a camada do model. Então a gente vai criar uma classe aqui para representar um model de clientes. Então ter customer, deixa eu dar uma afastada aqui, customer, né, vai ser o nosso cliente, e aqui a gente cria uma classe e salvo ela ali numa estrutura de pasta que eu costumo criar aqui, ó. Então eu crio aqui uma pasta chamada módulos, e dentro dessa pasta módulos, né, então a gente pode ter vários módulos aqui. Aí eu crio com o nome do módulo que eu estou criando, né, então customer, que é o módulo do cliente. E dentro dessa pasta aqui a gente cria a nossa estrutura do MVC, né? Então a camada que eu estou criando é do model. Então eu crio uma pasta chamada model. E dentro dessa pastinha aqui a gente salva o nosso customer.model. Então é um padrão aqui, né, para representar qual que é a camada que ele está. Então ele vai ter módulos, né, customer model. Então esse é o nome representado aqui, ó. Então é um padrão que a gente utiliza aqui na empresa. Então aqui, ó, no Delphi a gente já vê, ó, que ele criou a estrutura do módulos customer, e dentro tem o nosso model de customer criado. E aqui, ó, a gente cria os nossas propriedades, né, para representar. Então aqui eu vou ter a propriedade do código, né? Primeiro, posso usar minúsculo, maiúsculo, vamos deixar minúsculo, né? Então aqui integer, né, o tipo dele. E aqui eu posso criar o outro campo, que será o nome, tipo string. E também a outra propriedade que temos aqui, né? Então é um atalho de um prop f e de um tab aqui, ó,
prop F e dou um tab, né? Aí ele cria pra gente essa estrutura. Então vamos criar aqui do CPF, CNPJ, que vai ser do tipo string. Beleza. Vamos dar uma indentada aqui no código, dou um Ctrl D e ele indentou aqui pra gente. Beleza. Então nós já temos as nossas propriedades aqui. Vamos criar ela também no banco de dados? Então beleza, vamos criar nossa tabela aqui. Vou dar um F12. E aqui a gente cria com o comando scaler, né, da tabela create table clientes. Podemos chamar assim, né, no banco de dados. A gente costuma colocar em português aqui na empresa, né, o banco de dados. E aqui a gente usa, né, um prefixo sempre das 3 primeiras letras, né, e um underline para representar o campo, né. Então aqui código, ele vai ser o inteiro, not null, né, not null, e uma chave primária, então primary key. O outro campo que a gente vai criar vai ser o nome, ele vai ser um campo texto, né? Então varchar de 200. E o último campo aqui a gente cria como o CPF, né? CNPJ, que vai ser um varchar também de 20. É para ele representar aqui com a pontuação também, né? Então a gente cria isso daqui, vou dar um F9 ou apertar aqui, né, nesse triângulozinho e dar um commit. Então ele vai criar aqui pra gente, ó, nossa tabela. Então a nossa estrutura da tabela já está pronta. E agora é só a gente trabalhar aqui, ali no sistema, né? Então eu vou fechar aqui e vamos deixar minimizado aqui por enquanto. Então beleza, aqui ó, agora a gente vai construir, né? Então como a nossa classe aqui representando um model, né? Deixa eu até dar um nome melhor aqui para ela, né? De model. Então, nossa classe aqui, ela representa o model do nosso MVC. Então, ele faz os acessos ao banco de dados, né? Então, a gente costuma colocar aqui também os métodos de acesso ao banco. Então, podemos pôr aqui, por exemplo, o método de buscar, né? Então, vou dar uma função aqui do find all para ele buscar todos, né, do banco de dados, e ele pode devolver aqui para a gente uma lista desse mesmo tipo aqui que a gente está criando. Então aqui para usar o list, vou dar um Ctrl A, Ctrl Shift A, né, e ver se ele consegue pegar uses ali, né, do generics, é esse aqui mesmo. Então a gente coloca uses ali em cima e agora ele deixou a gente usar aqui. E aqui a gente pode pôr outra função chamada find somente, né? Que ela pode ser passado, né, um ID aqui. A gente vai ter um ID sendo passado e a gente pode retornar esse mesmo tipo aqui, ó. Então ele vai, como vai buscar só um, ele acaba retornando um só pra gente aqui. E outros métodos que a gente pode criar é o de inserção no banco, né? Então a gente pode dar um insert, também o método de update, né, para ele atualizar, e o método de delete, né, para ele deletar do nosso banco. Então beleza, aqui vamos implementar, né, vou dar um Ctrl Shift C para implementar esses métodos aqui que a gente acabou de criar. Então o primeiro método aqui, né, na ordem, vamos usar o delete, né? Então eu vou chamar aqui uma query e a nossa query ela vai estar aqui naquela nossa unit, né, que a gente criou do database. Vou dar um Alt F11 e dar uses nele aqui, ó. Então a gente pode usar aqui na seção do implementations mesmo, que ela vai ficar no uses aqui embaixo. E a gente chama aqui, né, o tdatabase.query, que já vai trazer a nossa query já pronta e configurada pra gente, ó. E aqui eu vou dar um Ctrl Shift C, ou V, na verdade, para ele fazer a criação da nossa variável aqui, ó. E aqui ele está pedindo, né, também a uses aqui, né, da nossa interface, para ele conseguir saber, né, aqui o tipo dessa variável. Então vamos usar aqui em cima
Nossa interface, belezinha. Agora é só a gente fazer a operação no banco de dados. Então eu posso dar aqui um query, vou adicionar uma query nele, né? De delete aqui, né? Então a gente pode usar, por exemplo, a query aqui que a gente faz o delete lá do cliente, né? Então podemos colocar aqui, ó, delete, né? A SQL mesmo, pura, né? From clientes, aí where click código igual ao código que passar aqui pra gente, né? Como parâmetro. Então a gente pode adicionar aqui como parâmetro o código e passar o próprio código que vier aqui, ó. Então a gente vai passar, como a gente vai estar dentro do próprio objeto, eu vou ter acesso ao código dele aqui, ó. E no final a gente dá um execute para ele realmente executar no banco. Então essa classe ela faz todo o gerenciamento ali, né, das transações, e ela vai executar isso aqui no nosso banco de dados. Vamos salvar. E agora a gente tem aqui o find all. Então como é que a gente vai utilizar? Praticamente da mesma forma aqui, ó. Então eu vou copiar essa parte. Ele vai criar uma variável também de query. E aqui a gente pode dar um open direto aqui, né? Para ele, na verdade vamos adicionar também, né? Porque esse aqui é o que passa o ID. Vamos selecionar aqui o CLI código, o CLI nome e o CLI CPF CNPJ da tabela de clientes. Aqui está ficando grande. Deixa eu dar uma... a gente quebra de linha aqui, né? Adiciona mais uma linha com where. Então where CLI código igual ao código que for passado aqui. E aí a gente pega esse código, adiciona ele como um parâmetro, né? Passando o identificador aqui para a gente buscar, né, pelo código do cliente. Agora que quando ele achar, a gente vai dar um open, primeiramente, né, para ele abrir aqui o dataset, né? E a gente vai ter um dataset dentro dessa query aqui, ó. Então podemos acessar o dataset, jogar ele para o primeiro registro e fazer um while aqui. Então, essa forma aqui, né, facilitou para a gente ter qualquer dataset aqui, ó. Então eu poderia ter um dataset, um componente aqui do FireDAC, né, que é só a gente trocar aqui, ó, essa fábrica de conexão. Todas elas vai ter um dataset sendo retornado. Então a gente pode facilmente trocar esse banco de dados depois, né, sem problemas. E aqui, ó, como é um dataset normal, eu posso dar um next nele aqui dentro, né, para ele ir para o próximo registro, e vou andando a cada registro aqui com while, né. Então enquanto ele não chegar ao fim, ele vai passando nos registros ali retornados. Então a gente pode fazer aqui, né, uma verificação. Na verdade esse tá. Esse é o que busca um só, né? Então esse não precisa do while. Esse a gente só verifica ali, ó, se a query dataset exempt, então se ele não é vazio, então significa que ele tem alguma coisa aqui pra gente. E a gente cria aqui dentro mesmo, né, o nosso objeto de retorno. Então vai ser um customer, ele vai ser do mesmo tipo aqui, né, da nossa classe, customer module. Vou criar ele e vamos até posso criar no result, né? Posso criar aqui no result, porque o result já está esperando aqui o customer, né? Customer module. E a gente no próprio result faz o retorno dos dados aqui, ó. Então tem um código que eu vou pegar da query do dataset e a gente passa aqui o código. Então também posso retornar aqui o nome, né, da própria query, dataset, do field by name, do CLI nome, que ele vai ser uma string, as string. E o outro result que eu tenho é do
CPF CNPJ, né? Ele vai pegar também do field by name, dataset, field by name, as string. Eu vou aproveitar e pegar o nome dele aqui, que é um pouco grande, né? Então copio, jogo para cá. Beleza, o nosso find que busca 1 já está pronto. Vou melhorar aqui a visualização, né? Então esse daqui praticamente está pronto. E agora vamos aproveitar essa estrutura e fazer aqui o find all. Então no find all a gente precisa, né, no retorno aqui do result, criar a nossa lista. Result. Então a gente cria aqui a nossa lista genérica, né, do mesmo tipo da nossa classe aqui, ó. Então ele vai ter esse retorno, e aqui no result ele não vai ser esse aqui mais, né? Então a gente vai trocar esse result aqui por um objeto que a gente vai criar. Então aqui vai ser o customer. Então vamos dar um Ctrl Shift V aqui, que ele vai criar a variável ali pra gente, ó. E aqui no fim a gente só adiciona, né, na lista esse customer que a gente acabou de criar, esse objeto aqui. E aqui a gente não vai ter esse where, ele vai buscar todos lá, né? E a gente pode até reduzir aqui para ele jogar no open. Então ele vai só dar um open, beleza. Aqui a gente pode usar o query.dataset e para o primeiro registro, né? Aquilo que a gente estava fazendo no outro. E fazer o while aqui, ó. Então, o while not query, né? Dataset end of file, né? Então, se ele não chegou ao fim, ele tem registros ali, né? E a gente pode dar aqui também o next. Então, beleza, ele vai lá no banco de dados, trouxe os registros, vai para o primeiro, né? Então, se ele encontrar, aí ele vai entrar aqui no while e vai começar a preencher os dados aqui pra gente, ó. Então, a gente criou um objeto e está adicionando ele na lista. Então, são vários, ou pode ter vários clientes, né? Então, a gente vai adicionando aqui na lista. E agora aqui, ó, a gente pode usar novamente aqui, né, a query para fazer o insert. Então, vou ter uma query. Nessa query aqui eu posso adicionar um insert, né? Então, posso usar o insert into clientes e adicionar aqui os campos, né? Então, ele vai ter o código, nome e o CPF CNPJ e os valores para esse campo aqui, né? Então vamos quebrar aqui e passar, adicionar outra linha aqui para ele. Então de values, o que ele vai ter? Vai ter o código, o nome e também o CNPJ, CPF, né? CNPJ. Beleza. E a gente adiciona aqui quais são os parâmetros, né? Então temos os parâmetros de código, que ele vai ser o código que a gente tem aqui, né, no próprio objeto. Também temos o nome, também vem do próprio objeto aqui. E também temos o CNPJ, o CPF, CNPJ, que também vem aqui do próprio objeto. Prontinho. E no final a gente só dá um execute para ele realizar lá no banco. Prontinho, o nosso insert já está pronto. E o nosso update, o que a gente vai fazer? Praticamente isso também. Então vou copiar e jogar aqui. Só que a gente modifica aqui, né? Então não vai ser insert into aqui, né? Então a gente vai ter um update clientes, e aí set os campos, né, que a gente vai atualizar. Então aqui vai ser
código, código na verdade não, né? A gente vai atualizar somente o nome. Então, aqui atualizar o nome e atualizar o CPF, CNPJ dele. A gente pode atualizar. Eu posso usar isso daqui. E a gente faz um where aqui, né? Para ele atualizar somente aquele que a gente quer. Where código igual ao código que a gente passar. E os parâmetros, eles vão ser os mesmos, né? Então a gente vai ter o código, vai ter o nome e vai ter o CPF, CNPJ. Beleza. Então aqui o nosso CRUD, praticamente todas as opções aqui de acessar o banco está pronto. E agora a gente pode partir para a criação da nossa outra camada aqui, né? Então a gente tem a camada, deixa eu pinar isso daqui. A outra camada que a gente pode criar aqui é a do controller. Então vamos partir para a criação do controller. Aqui, para facilitar a criação do controller, eu tenho um snippet, né, um code template, que eu criei aqui, né, para utilizar. Então, controller, e ele cria aqui para a gente a estrutura, tanto do get, post, put, delete, né, é uma estrutura que eu costumo utilizar aqui, né, por causa do horse. Então vamos reduzir aqui essa parte aqui somente, acho que fica interessante aí para visualizar. Prontinho. Então aqui eu já tenho já usando, né, a interface lá de conexão, então tá tudo prontinho aqui. Aqui eu só mudo o nome para Customer Controller, né, para ele criar, e temos todos os métodos necessários aqui. Vamos salvar. Então vamos salvar dentro da pastinha módulo Customer e criar uma pastinha aqui Controller. Então essa pastinha do Controller para fazer o nosso padrão MVC, né? Customer.controller. Então a gente deixa até a padronização até nos nomes, né? Então a gente tem um módulo de Customer e Controller. Então ele vai ser customer.controller.pass. Prontinho, salvei e ele já apareceu aqui, ó, na nossa estrutura. Então agora é só a gente trabalhar aqui nas funções, né, nas funcionalidades deste módulo aqui, desse controller. Aqui a gente vai fazer primeiramente os registros das nossas rotas, né? Então Ctrl Shift C, ele implementa aqui pra gente. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, né, para não quebrar. Prontinho, e vamos fazer os registros das nossas rotas. Aqui eu já estou usando o horse, ó, então eu vou ter acesso àquela variável que ele tem, né, do thHorse, que é uma classe global aqui, né, que a gente pode acessar em qualquer lugar, que ele vai ter uma única instância. Então a gente usa aqui o horse e chama o get. Então qual que é a rota, né, qual que é o path aqui para ele acessar? Vai ser o path de customer. Né? E qual que é, quando for o get, que ele vai buscar todos, né? Qual que é que ele vai usar? Vou até modificar aqui, ó, que esse aqui vai ser um get all. Vamos mudar ele, né? Mudar aqui. Então, quando ele for querer todos os dados, ele vai chamar o get all, que vai querer todos os clientes, né? E vamos precisar de um outro para ser o get, ele buscar apenas um, né? Então get on, para ele buscar um apenas aqui. Eu vou criar ele também, deixar ele preparado e já vamos colocar ele aqui. Então vamos ter o outro get, outro método aqui, né? Também vai usar o customer, né? Então todas as rotas aqui, como a gente está criando um recurso de cliente, né, de customer, então precisam todos ter a mesma rota aqui. Então vamos dar um get on aqui. Já o outro a gente vai ter para criar o post. Ele vai usar também o customer, né? Só que aí ele vai responder pelo post. Então aqui a gente passa, né, tá registrando aqui todos os callbacks responsáveis, né, por cada requisição.
E qualquer de atualizar. Então também é o customer e ele vai ser o put, que é o método put aqui. Aqui a gente poderia dar qualquer nome aqui, né? Update, cliente, mas só para facilitar que deixando o mesmo nome. E aqui é o de deletar, né? Então a gente tem também o customer e vai passar a chamar o delete. Isso aí, deixa eu ver, o delete está ali em cima, ok. Então aqui a gente chamou, né? Registrou todas as nossas rotas. E aqui a gente costuma utilizar assim, ó, por causa do Fluent Interface, né? Então essa classe aqui, ela está usando, né, devolvendo o próprio, né, a própria instância, né? Então a gente acaba conseguindo fazer esse tipo de coisa, usando o Fluent Interface aqui. Prontinho. Só que aí a gente precisa observar uma coisa, ó. Quando ele for get all, ele não vai precisar passar nada, nenhum ID, né? Mas aqui quando a gente precisar buscar apenas um, a gente precisa. Então a gente passa aqui, né, recebendo o ID. E quando ele for criar, aí ele não precisa também, mas quando for atualizar, precisa. E quando for deletar, também precisa passar um ID do usuário para ele deletar. Beleza, salvamos aqui, prontinho. Podemos até chegar aqui no nosso server, né? Apagar esse de teste aqui e chamar o nosso controlador. Então aqui a gente, para deixar a seção certinho, aqui seriam os middlewares, né? Os middlewares, e aqui seriam os controllers. A gente fazer o registro deles aqui, ó. Então a gente pode chamar aqui Customer Controller e fazer o registro dele. Prontinho, a nossa API, né? Fica bem simples aqui, ó, na camada de início da aplicação, e ele vai chamando os outros módulos aqui, né? No caso, o primeiro vai ser o controller, depois o controller vai chamar o módulo e assim por diante. E agora vamos implementar, então, todas as nossas chamadas aqui, né? Das nossas requisições. Então, primeiro, o usuário vai ter que passar aqui um ID nesse delete, né? Então, como é que a gente vai receber esse ID? Vamos verificar se na request, no params aqui, né, ele tem alguma coisa. Então, eu costumo verificar se tem parâmetro. Beleza, tem. Então, vamos tentar pegar aqui o ID, né? Então, se ele tem parâmetro, vamos pegar esse parâmetro através dos itens aqui, né, que ele passar na rota, chamado ID. E já transformar ele aqui inteiro, ó. Então, se der algum erro, ele já vai dar uma exceção, né? Então, com isso, a gente está tentando já pegar diretamente o ID aqui dos parâmetros, né? Se esse ID ele não existir, né? Vamos tratar melhor aqui. Se ele for igual a zero, né? Acho que seria um tratamento melhor. Então, se ele for igual a zero, a gente já dá um raise para ele sair aqui com uma exceção, né? Então, id not found. Então, não passou o id para a gente. O id a gente está precisando. Beleza. E aí, a gente pega com posse desse id, a gente pode consultar e já buscar o nosso cliente lá, né? No caso, customer. E a gente usa aqui o nosso model, então dei um Alt F11, né? Então vamos usar o nosso model, vai ficar na seção aqui do implementation, né? E aqui a gente chama o Customer Model, né? E chama ele para buscar um apenas, que a gente tem o ID. Então passo o ID, ele vai trazer um aqui pra gente, né? Vamos dar um Ctrl Shift V, ele vai criar aqui pra gente, ó. Então agora, com posse desse cliente, eu já tenho como deletar ele. Então eu só chamo a função delete. Então, se tudo deu certo, se até aqui ele rodou, a gente dá uma resposta aqui, envia uma resposta com uma mensagem aqui para ele. Poderia pôr uma mensagem de um JSON Object aqui, né? Deixa eu ver se estou usando o System.json, beleza. Tem JSON Object. E aqui a gente cria
uma mensagem aqui de resposta. JSON object create. Vamos passar uma mensagem aqui para ele. Então, message customer successful, né? Deleted. Então, o usuário foi deletado com sucesso. E aqui a gente pode pôr um status code aqui, né? De no content. Então, na verdade, a gente está devolvendo, né? Então, pode ser sem o status code aqui. Vou até colocar aqui para a gente utilizar. Vamos precisar, né, do status code do Horse Commons aqui. A gente vai ter acesso ao enumerado com os status code. E aqui, ó, a gente vai, já fizemos, né, o nosso do delete. Agora vamos fazer o que busca, o que pega todos ali. Então esse a gente vai precisar, como não vai precisar passar o ID, não vamos precisar trazer nada ali, né, dos parâmetros. A gente pode simplesmente chamar lá o customers nesse caso, né, que ele vai retornar mais de um, e vai chamar aqui o customer model e mandar procurar todos. Aqui então ele vai retornar uma lista pra gente, né, de tudo. Vou precisar fazer uses daquele generics, né, já vou aproveitar e puxar ele aqui. E a gente faz o uso dele aqui, né? Vou colocar aqui primeiro, que é nativo do Delphi, né? Então eu jogo ali em cima, então a gente já tem aqui otlist. Então em posse desse tlist, a gente pode usar um forin e puxar aqui todos os customers de dentro, né, dessa lista. Então customers. Então, de dentro dessa lista, ele vai ter o tipo, o mesmo tipo da nossa classe lá do model. A gente vai ter acesso a todos os models aqui, ó. E aqui a gente pode criar a nossa resposta já também. Então, eu vou criar um JSON array aqui. E eu vou criar a variável, né? E no final aqui a gente já deixa pronto para dar uma resposta aqui para ele, né? Dá um send do tipo tJSON array, que é a resposta que a gente quer, desse array que a gente criou aqui, ó. Então esse array a gente já instanciou ali em cima, vamos instanciar um objeto aqui para cada tJSON object né? Vamos criar aqui para cada cliente que a gente tem aqui, ó. Então a gente pode criar essa variável, o objeto aqui, né, de cliente, vou adicionar os pares dele, então vai ser código, vamos criar aqui tJSON number para ele devolver certinho, né, como um número, senão ele vai devolver como string e não é o que a gente quer. Então a gente usa aqui o tJSON number e pega aqui, né, do customer.código. E aqui os outros é bem parecido com esse daqui. Deixa eu só pegar aqui, copiar uma parte, né? Então aqui vai ser o nome. E vamos devolver lá o customer.nome. Como é string, então a gente não precisa fazer aquele parse ali, né? E aqui a gente devolve o outro que é o CPF CNPJ. E aqui, opa, aqui é o customer.cnpj CPF, beleza. E quando a gente cria esse objeto, a gente já pode adicionar aqui, né, no array, como um elemento, esse objeto que a gente acabou de criar. Beleza, aqui eu já estou fazendo o parse do JSON, né? Então aqui a gente está trabalhando na camada do controller, qual que é a resposta que a gente vai mandar para o usuário, né? No caso, o response aqui, né, o nosso view, seria esse JSON que a gente está montando aqui, ó. Então a gente terminou de montar aqui a parte que busca todos. E para buscar um, então
praticamente é bem parecido com isso daqui, só não vai ter a lista, né? Deixa eu pegar, aproveitar em partes aqui, né? E ele vai ter uma resposta aqui de apenas um. Então a gente pode usar aqui o tJSON Object, né, no lugar de tJSON Array. Deixa eu tirar aqui, faltou variável, né? Beleza. Aqui a gente não tem. Vamos dar uma limpada aqui, beleza. E aqui a gente pode devolver o tJSON Object. Vai ser apenas um objeto que a gente vai devolver, né? Então vai ser um objeto que a gente acabou de buscar. E esse array a gente não tem. Vamos criar o nosso objeto. Exatamente, aqui criamos o nosso objeto. Vamos fazer primeiro, né, a busca do nosso cliente. Então, o customer, ele vai receber t customer model find. Então, ele vai buscar apenas um. Então, a gente vai precisar de um ID aqui para buscar. E é praticamente aquela mesma situação que a gente teve aqui, né, do nosso delete. A gente vai requisitar através da rota aqui do parâmetro, né? E se ele tiver, ele vai validar aqui pra gente. Ó. Então, tem o ID? Não tem, então vai dar uma exceção. Tem o ID? Beleza, agora eu tenho. Aí ele vai criar. E vou criar aqui uma variável pra gente. Ó. Beleza, essa variável. E aí ele vai buscar na nossa base de dados, né? Se ele encontrou, vamos fazer uma validação aqui, né? Se assigned customer, então significa que ele encontrou o nosso usuário. Aí a gente pode dar a resposta aqui para ele, né? Criar o nosso objeto, dar a resposta. Esse array aqui não precisa. Então a gente vai ter lá, né? Ó, criando o nosso objeto, pegando os dados dele aqui e já devolvendo o JSON para ele aqui. Ó. Por padrão, né, o status code aqui, ele manda como um OK, mas a gente pode também, né, querer reforçar aqui e usar o enumerado aqui do status code. Então, ele vai devolver o status code, OK. Mas se ele não tiver, aí a gente precisa mandar uma resposta aqui no objeto também, tJSON Object. Podemos mandar criar aqui uma resposta, né, de tJSON Object create e adicionar uma mensagem aqui de customer not found. Então ele não encontrou esse usuário, né, com esse código aí. E aqui no status code, a gente pode até quebrar de linha. Quebrar e jogar ele aqui. No status code a gente pode mandar um bad request para ele. Ou not found. Deixa eu ver se tem not found. Seria mais interessante. Beleza, assim a gente tratou aqui a nossa requisição. Outra rota que a gente precisa tratar é a de criação. Então vamos criar o objeto. Para criar, né, esse cliente, a gente precisa dos dados dele sendo passado no corpo da requisição. Então vamos verificar se tem. Então se na request o body tiver vazio, então tem alguma coisa errada aqui. A gente precisa dar um raise, chamar aqui uma resposta, né, e colocar aqui assim, customer data not found. Então, não foi encontrado aqui os dados, né, para a gente criar o cliente. E se acaso eu conseguir criar isso daqui, a gente vai ter então um objeto sendo retornado aqui, né, sendo buscado do body. Então, eu vou criar aqui um objeto da requisição do body. E aqui a gente pode usar o generics também para conseguir já transformar isso em objeto, né? JSON Object. Deixa eu até copiar aqui e criar essa variável para gente. Então, var ou JSON vai ser do tipo JSON Object. Beleza, criamos nossa variável aqui. Então, se ele tem, né, os dados aqui para criar,
podemos chamar a nossa classe. Vamos criar aqui o customer. Ele vai ser do tipo do modelo, né? Vamos criar um model customer. Beleza. Ctrl Shift V. Criamos aqui a variável. E vamos tratar aqui para ele liberar no fim, né? Porque a gente não vai precisar disso aqui, para evitar o memory leak. Então aqui a gente vai ter o customer código, que a gente vai buscar dentro do objeto que a gente pegou ali da requisição, né? Vai chamar um getValue aqui, ó. Então o primeiro aqui que eu vou precisar, ele vai ser do tipo inteiro. E a gente vai precisar pegar do código, que é o JSON que ele vai retornar para a gente. Os outros vai ser bem parecido. Então aqui a gente vai pegar o nome e o CNPJ, ou CPF, né? CNPJ. Só que os tipos deles mudam. Aqui é string. String. E aqui também é string. E a gente passa aqui, né, para o nosso objeto do nome e do CNPJ. Vou dar uma indentada na mão aqui, né, para a gente conseguir melhor visualizar. E agora eu posso chamar, né, no customer a função de insert dele, né, para a gente inserir os nossos dados. Então, se tudo deu ok aqui, a gente vai dar uma resposta .send, né? E aqui vamos transformar a nossa resposta em tJSON_object. Então, vamos criar um objeto aqui. Ou podemos já retornar o próprio objeto, né, que o usuário passou como resposta. Então, se a gente conseguiu pegar o objeto aqui no corpo da requisição, a gente pode retornar ele próprio aqui. E aqui só vai ter uma única diferença, ou a gente podemos deixar assim mesmo. Porque ali, como regra de validação, né, eu poderia pôr aqui no customer model, né, que a gente aceitaria esse nome aqui na inserção, que ele fosse que ele fosse em caixa alta, né? Então a gente pode dar aqui um upper para ele jogar em caixa alta, né? E eu posso fazer uses aqui do system.sysutils, que vai conter aquele helper ali pra gente. Beleza, então aqui a gente vai salvar o nome somente se ele for em caixa alta, né? Então a gente vai salvar todos os nomes em caixa alta, beleza. Ok. Prontinho, a gente tem a nossa regra, devolvemos o nosso JSON, então o nosso post aqui de criação tá ok. E a gente pode usar aqui o status code, né? Devolver aqui o status code para ele, de http status.created, que vai ser o 201, para dar uma resposta melhor aqui para o nosso usuário. E aqui a nossa última função para a gente implementar seria de atualizar. Então vamos pegar aqui praticamente o que a gente precisa. Mais ou menos o que foi feito no getOne aqui, ó. Então vamos pegar isso aqui e dar uma modificada aqui na atualização. Então, para atualizar, o que a gente precisa? Do ID. Então já temos validando ele aqui. Se a gente conseguir esse ID, vai procurar ele ali dentro, né? E se conseguir instanciar lá o objeto, achou ele, ok, tá aqui. Então a gente já valida, né, se tem esse objeto, beleza. Se não tem, ele vai dar a resposta que ele não encontrou esse cliente, né? Not found, beleza. E aqui a gente pode tratar, ó, ao invés dele criar o objeto aqui como resposta, esse meio aqui é praticamente essa busca aqui, ó, que a gente vai precisar. Então a gente vai validar também basicamente isso. Ah, sim, exatamente. Então a gente pegou o ID e já buscou ele aqui.
Mas a gente tem também, né, que validar os dados. A gente tem os dados o que a gente precisa atualizar. Então a gente vai precisar buscar aqui para atualizar criar um objeto aqui, né, dele de nome, é exatamente esse aqui, ó. Isso. Então essa parte aqui a gente aproveita, ok. Então voltando aqui, né, a gente vai precisar dos dados que a gente recebeu do body também, né? Então além do ID a gente vai receber alguns dados aqui na requisição, vai conseguir buscar eles aqui, ó, se a gente tiver sucesso, conseguir buscar eles. Vamos encontrar o nosso cliente, né, através do find aqui, e agora a gente já tem esse cliente para atualizar, ó. Então vai ser essa parte aqui, ó. E ao invés de chamar o insert, vou chamar o update. Então dessa forma a gente já conseguiu atualizar aqui o cliente, ó, porque ele vai encontrar um cliente. Se ele encontrar, ele vai pegar aqui os dados dele através do objeto que ele pegou no body, né? Então ele vai pegar o código, nome e CPF aqui e vai atualizar para a gente. Esse código ele pode não vir na requisição, então podemos usar o ID aqui, ó. A gente acabou de buscar, ó. Então esse ID ele é o mesmo que a gente vai passar ali, né? E vai pedir para atualizar através dele. Então prontinho, o nosso controller está pronto. Aqui quando eu dei a indentação, né? Então ele mudou aqui, deu uma bagunçadinha, mas vamos arrumar novamente. Beleza, agora está certinho aqui. Vamos testar a nossa aplicação? Então aqui eu já tenho chamando o nosso controle, passando para registrar e vamos ver se está tudo certo. Vou compilar ele aqui. Vamos ver se a gente não esqueceu de nada. Prontinho, na primeira vez, até assusta. Primeira vez ele roda já tranquilo. Então na porta 3333 vamos abrir o nosso Insomnia aqui para testar a nossa aplicação. Vamos esperar ele abrir. Enquanto isso eu vou tomar água aqui, né? Vou fechar o terminal, que não vai precisar. Pronto, conseguiu. Então aqui, ó, quando a gente requisitar na rota customer, então, né, vamos verificar se é isso mesmo, a nossa rota. Aqui dentro do controller, na função registrar, né, a gente tem aqui, ó, customer. Então ele vai chamar todos. Então find all customer, vamos ver se ele está funcionando. Busquei, não retornou nada, então tá certo, porque a gente não tem nada no nosso banco de dados, ó. Vamos verificar aqui. A gente não fez a criação de nenhum usuário ainda, beleza, tá certo. Então vamos primeiro criar algum usuário. Vou passar aqui com o código 1, passar meu nome, Alessandro Dutra, e vamos pedir para criar. Aí, se ele deu certo, ele conseguiu retornar o created, e agora a gente vai conseguir listar ele aqui. Beleza, ó. Então tá certinho, tá funcionando. Vamos criar mais um usuário para desencargo, né? Vamos criar aqui Rafael, por exemplo. Prontinho, criou. E vamos listar ele aqui. Prontinho, então estamos buscando todos. Vamos ver se está no banco de dados mesmo. Dá um commit aqui, ó, pronto, já temos nossos usuários sendo cadastrados aqui. E vamos passar então um código aqui para ele buscar, né? Vamos buscar apenas o usuário 2. Então está retornando 2. Usuário 1. Ok. E se tiver um usuário que passou o ID diferente, o que vai acontecer? Ó, então já temos o tratamento, né?
404, então ele não encontrou e passou a resposta Customer Not Found. Beleza, tá certinho. Então quando ele encontrar, então passa a trazer pra gente. E vamos atualizar então o usuário. Vou passar o código dele aqui. Vou colocar aqui o código 1, né? E passar aqui Alessandro somente. E mudar aqui alguns dados aqui, né, do CNPJ. Vamos ver se ele atualiza. Beleza, ó, conseguiu retornar e vamos procurar para ver se atualizou. Ótimo, então atualizou mesmo. Então tá funcionando também. E agora a gente pode deletar um usuário, né? Então vou passar primeiro um código que não existe. Vamos ver o que ele retorna. Deu um erro interno aqui, ó. Então a gente não tratou esse lado aqui. Vamos voltar na nossa aplicação. Vou fechar aqui e vamos tratar esse caso do delete aqui, né? Então se a gente passou o usuário e o usuário não foi encontrado, então a gente precisa fazer aquela tratativa, né? Se a Signet, né, se ele encontrou o usuário, beleza, ele pode prosseguir. Então ele faz essa parte. Então se acaso não encontrou, vamos dar um else aqui. Vou ter que criar um begin end para melhor aqui. E vamos dar a resposta, né? Com JSON object. E passar aqui para ele uma mensagem que o cliente não foi encontrado. Customer not found. Beleza. E a resposta que a gente pode mandar, né, no status code, http status como not found. Então aí o usuário vai ter a resposta certinho do que aconteceu aqui na nossa aplicação. Beleza? Vamos executar novamente. Esperar ele levantar aqui. Pronto, já levantou e agora vamos tentar novamente. Agora sim, então 404 Customer Not Found. Então ele tem que ter um usuário válido para conseguir deletar, né? Vamos passar o usuário 2. Agora sim, ó, ele conseguiu lá deletar ele e deu a mensagem Customer deletado com sucesso. Então, beleza. Nossa API está totalmente funcional. Então, pessoal, era isso que eu queria demonstrar para vocês, né? Como utilizar aqui o MVC. Normalmente em todas as minhas aplicações aqui, né, usando o framework Horse, eu costumo usar esse padrão, né? Esse padrão de arquitetura aqui, né? Não é um padrão de projeto, né? Lembrando, é um padrão de arquitetura. Eu costumo utilizar ele para minhas aplicações. Então, pessoal, era isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, né? Ter acompanhado comigo. Então vocês podem me encontrar ali nas redes sociais ali, né, como Cachopa Web. Então, e não deixe também, né, de avaliar esse vídeo para a gente melhorar em futuros vídeos aí. Muito obrigado, por hoje é só, até mais.